Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos na sua casa. Estamos meditando dentro do tema da ansiedade sobre o cuidado de Deus. Deus, Ele cuida de nós. Nós temos observado e vivido essa realidade dentro das nossas vidas. Finalizamos na semana passada falando que Deus também cuida e alimenta as suas criaturas. Vamos iniciar com Mateus, capítulo 6, verso 26. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O Senhor Jesus, ele nesse trecho do discurso dele, ele vem mostrando a questão das pessoas que ele via. Não eram pessoas que viviam apenas no século XXI como nós, não eram pessoas que estavam preocupadas com a internet ou com qualquer outra coisa, mas eram pessoas como eu e você, que tínhamos uma série de dificuldades, preocupações com relação à vida. E aquele contexto era um contexto agropecuário, em que as pessoas elas viviam basicamente no meio do mato e tinham as suas residências numa condição muito mais simples do que nós pensamos ou imaginamos. E o Senhor fala, poxa, olha para as aves dos céus, olha para ver como o Senhor as alimenta. Posso imaginar o Senhor sentado no alto do monte da Galileia, observando a outra margem do lar. Era um cenário onde ele ficava, onde ele tinha o tempo dele diante do Senhor. A brisa movendo a superfície da água, o sol brilhando no céu. Já que aquela parte do mar da Galileia era conhecida como rota de pássaros migradores, tal Jesus talvez tenha visto uma revoada daqueles enquanto ele falava. Ele deseja que pensemos nos pássaros. Os pássaros não se agrupam e dizem, temos de criar uma estratégia para continuarmos vivos. Eles não possuem consciência ou capacidade para raciocinar. Então, essa condição deveria trazer para nós algum tipo de tranquilidade. Hoje nós estamos aqui com um número reduzido novamente, tá? Porque há uma necessidade, real ou não, entendeu, de trabalho. E as pessoas elas acham toda sorte de ocupações. Se você tem um dia de trabalho, entendeu, você não pode faltar esse dia de trabalho por nada. Se você tem uma consulta médica, você não pode faltar essa consulta médica por nada. Se você tem um voo, se você tem uma viagem, você também não falta nada. Mas quando é a casa do Senhor, as coisas elas se acumulam e as pessoas encontram toda sorte de desculpa para não vir à casa do Senhor. E nós vemos isso com realidade não só na nossa igreja, mas na igreja brasileira, em que as pessoas elas primam primeiramente pelos seus próprios desejos e vontades e necessidades. Mas, quando a corda arrebenta, porque ela arrebenta, as pessoas elas correm para o Senhor pedindo o consolo, pedindo o cuidado, e realmente a casa do Senhor é esse lugar. Mas nós temos que aprender que o dia do Senhor, ele é o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele não pode ser trocado. O dia do Senhor, ele não pode ser substituído. Mas as pessoas elas fazem isso. E com isso, por mais que elas trabalhem, elas continuam não tendo recurso no bolso. Continuam passando por necessidades, continuam tendo despesas, entendeu, acima do que se pode imaginar. Eu tenho vivido isso muito claramente, não no sentido de ter despesas, de não ter despesas. Em que sempre que a coisa acontece, que nós temos observado nas nossas vidas, na minha casa, a gente sempre vê que acontece dentro da condição mais rápida, mais simples, mais barata, porque a gente tem buscado e tem tentado acreditar no Senhor em relação a isso. Eles, pássaros, não têm consciência ou capacidade para raciocinar, mas eles não ficam buscando estratégias, eles não rompem o dia do Senhor para trabalhar. É lógico, quando a gente vê a condição do Antigo Testamento, a gente vê que havia uma radicalidade tão grande que logo no Novo Testamento Jesus confronta aqueles homens dizendo, poxa, vocês estão aí dizendo que o cara não pode carregar o leito dele após um milagre, mas vocês mesmos oficiam dentro do templo, ou seja, vocês estão quebrando essa lei, vocês não são misericordiosos com ele naquele aspecto, mas com vocês são.
Deus deu aos animais o instinto, capacitação, porém Deus lhes deu instinto ou capacitação para suprirem as suas necessidades. Deus não apenas criou a vida, mas também Ele a sustenta. O Senhor é aquele que cria e sustenta. Ele guarda. Jó capítulo 38, verso 41. Jó 38, 41. Se você observar, na semana passada a gente tratou isso aí, esse texto. Eu retrocedi um pouquinho só para dar o contexto do que nós estamos estudando e eu não ficar no vazio, tá? Então eu estou realmente falando Jó 38, 41. Eu estou falando novamente o finalzinho da nossa meditação na semana passada. Quem prepara aos corvos o seu alimento quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem de comer? Salmo 147, 9. Você 147, 9. E dão alimento aos animais e aos filhos dos corvos Quando clama. Então a gente vê em Mateus 6, 26, em Jó 38, 41, Salmo 147, 9, vários outros textos, a condição de que os filhotes de pássaros clamam para que Deus lhe mande comida. Então naquele momento que a gente vê o animalzinho, ele não tem o entendimento, como por exemplo a Luísa tem, como a Manu e o Daniel tem, em que a obrigação de nós como pais é de suprir a alimentação, a necessidade dos nossos filhos. Então eles clamam, eles querem comer, eles estão com fome. E a gente vê aquela clássica cena dos passarinhos tudo com os biquinhos para frente e para cima, olhando para o céu, e eles estão olhando para o céu com o biquinho aberto, porque eles querem comida, eles querem água, eles estão carentes de necessidade. E Deus é aquele que nos alimenta. Jesus acrescenta também que, muito embora eles não semeiem, eles não ceifam, eles não ajuntam o excedente em celeiro, seu Pai Celestial ouve, provê seu alimento diário. Quem faz isso é o ser humano. Então a gente vê o texto lá de Lucas, não lembro o endereço, em que o homem lá, ele tem suficiente para ele viver, mas ele está preocupado com o futuro dele, ele quebra os celeiros dele, constrói outros maiores, enche até a tampa. O que ele fez para conseguir aquilo a gente não sabe, quanta opressão ele pode ter criado em cima de pessoas, mas naquele momento o Senhor fala assim, louco, hoje pediram a tua alma, para quê? O que vai adiantar? Então eu tive lá 3 dias lá, eu e Rô, entendeu? Graças a Deus ele nos permitiu, a gente estar comemorando finalmente os nossos 22 anos de casado. E nós estávamos num lugar super legal, super gostoso. Mas eu poderia ter, junto com ela, guardado esse dinheiro. Não, vamos guardar, porque pode precisar para uma coisa, não sei o quê. E a gente tinha perdido todo um tempo de lazer, um tempo de desfrutar. Sim, a gente tem que pensar no futuro. Falamos na semana passada, até interagir um pouco mais com o Carlos, entendeu? A gente tem que pensar no futuro, a gente tem que imaginar que pode ter um problema, entendeu? A gente viu aí a Rayane passando com aquela necessidade, teve que despender um valor a mais, apesar de ter plano de saúde, mas mesmo assim Deus provê. Deus assim provê e cuida, entendeu? E a gente tem que acreditar nessa situação, que o Senhor é aquele que nos provê. Se a gente tem isso no coração, a gente não fica largado, a gente não fica sem se preocupar, a gente não fica sem estudar, sem trabalhar, mas a gente tem confiança de que o nosso trabalho, ele vai gerar o sustento necessário para as nossas necessidades. É interessante, eu tenho trazido bastante o exemplo da minha irmã, ela tem assistido com a gente aí depois quando eu passo a gravação, e aí ontem ela postou assim para mim, né, graças a Deus, a você, eu, né, que eu ajudo ela, e a mamãe, eu consegui fechar mais um mês. Nós vencemos esse mês de maio, entendeu? Foi um mês difícil para nós, emocionalmente, mas nós vencemos, entendeu? Nós vencemos. Nós tivemos sim o falecimento, entendeu? Mas nós vencemos. Nós temos uma marca que vai ficar nesse mês por algum tempo, entendeu? Mas nós vencemos, não faltou alimento para nós,
não nos faltou o vestuário. O Senhor, Ele foi provedor para nós, como Ele sempre o é e sempre o será. Jesus fala que eles não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, mas o nosso Pai Celestial ouve a necessidade deles de prover seu alimento diário. Isso, porém, não é uma desculpa para a preguiça, que é o outro extremo. Eu não faço nada, eu não me movimento, entendeu? Não, eu tenho que movimentar. Então, eu e Rosângela já estamos nas beiras, digamos assim, da terceira idade, entendeu? Já construímos uma vida. Uma geração anterior à nossa, Carlos e Esther, eles ainda estão construindo. A gente tem uma geração anterior, que é a da Luísa, que está começando a construir, e Daniel e Manu, que ainda nem pensaram nisso. Não há esse pensamento. Então são fases e ciclos que as pessoas têm que entender que eles vão passar. E falava na semana passada para o Daniel, ele tem a oportunidade de hoje plantar para ele poder ter algo no futuro. Se não plantar, não vai colher nada. Mesmo, a gente sempre usa aquele exemplo, você vai ser lixeiro. Mesmo para ser lixeiro, Rô me corrigiu semana passada, você precisa de estudo para você poder passar num concurso de lixeiro. De uma pessoa lá que vai trabalhar no cemitério para enterrar alguém, precisa de estudo. Ou nós nos dedicamos a termos muitas fontes de renda e nos especializarmos em muitas coisas, ou nós vamos padecer no futuro. Porque os negócios acabam. A gente tinha gráfica lá em São Paulo, e eu peguei o finzinho desse ciclo. A Rô pegou um pouco melhor antes. Mas a gráfica, com o aparecimento das impressoras jato tinta, as impressoras laser, as copiadoras, muito da parte gráfica acabou. Então a gente não vê mais com tanta facilidade a condição de gráfica. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque cada vez mais a inteligência artificial está substituindo funções. Cada vez mais. Então nós temos que estar ligados, estar sempre nos atualizando, sempre nos atualizando. Então vocês têm aí a floricultura, beleza. Investimento em marketing. Se não investir em marketing, não vai vender. E outras pessoas que investem vão vender, e vocês vão indo, chega uma hora fecha. Então você tem que estar sempre se especializando. O que eu posso acrescentar, entendeu? Mas independente dessa movimentação que nós temos que ter, o Senhor, Ele nos provê do nosso alimento. Você jamais verá um pássaro em um galho de árvore com o bico bem aberto. Provavelmente você já tenha percebido que minhocas não caem do céu. Deus alimenta os pássaros por meio do instinto que deu a eles. E que esses usam para encontrar alimento que exige muito trabalho. E você vê os animaizinhos, entendeu? Os cachorrinhos de rua, gato, o que quer que seja. Os animaizinhos estão sempre procurando alguma coisa, o que comer, entendeu? E nós também temos que exercer essa função nas nossas vidas. Mas não no dia do Senhor, porque o dia do Senhor é o dia do Senhor. Se nós entendermos que nós precisamos trabalhar no dia do Senhor para a provisão das nossas vidas, nós estamos dizendo que a palavra dele, a lei dele não funciona. É isso que nós estamos falando, que nós não confiamos. E aí quando você entra nesse ciclo de eu tenho que fazer algo a mais, porque a palavra de Deus não é suficiente, aí a ansiedade entra. Porque você vai achar que você precisa trabalhar mais, fazer isso mais, precisa fazer isso mais. Você começa a entrar em alguns campos, talvez, de delito. Eu vou fazer esse esquema, essa falcatrua. Já contei para vocês que uma vez a gente estava passando uma grande dificuldade lá na gráfica, lá em São Paulo, e um cara bateu na porta pedindo para fazer nota fiscal fria. Naquela época, que era muito dinheiro, o cara queria me pagar R$3.500, quase R$4.000, num trabalho que ia demorar 20, 30 minutos. Se eu entro nesse caminho, eu não tenho volta. Se você entra no caminho de não confiar no Senhor, é um caminho difícil de você voltar. Quando eu lembro que eu pescava, entendeu? O anzol, ele tem a fisga dele, né? Que ele fura muito fácil, mas ele tem um ganchinho, né? Ele é assim, né? Ele é assim. Ele entra muito fácil, mas quando volta, ele encontra uma resistência. É como nós, na desconfiança do Senhor. Se nós achamos que a gente precisa trabalhar todos os dias da semana para suprir as nossas necessidades, a gente entra num caminho que a gente é difícil voltar. A caminho da desconfiança. Nós começamos a olhar para Deus como aquele que provê se eu fizer demais, se eu fizer mais do que eu devo fazer. Eles
estão sempre à procura de pequenos insetos, os pássaros, preparando os seus ninhos, cuidando dos seus filhotes, os ensinando a voar, tirando-lhes do ninho no tempo certo, migrando em banda nas estações. Todo esse trabalho deve ser feito se eles quiserem comer, mas nunca um trabalho em excesso, somente o necessário. Então é algo que a gente tem começado a trabalhar com a Luísa, em que ela está trabalhando, ganhou o primeiro salário, vai ganhar agora o segundo salário, agora de uma forma integral, para saber administrar isso. Como cuidar disso, entendeu? Será que uma responsabilidade a mais, uma conta, alguma coisa? É questão de você estar ensinando a pessoa, tirando do ninho. Porque vai chegar um momento que seja casada ou profissionalmente decidir ir, entendeu? Precisa ter esses ensinamentos. Então nós temos, e eu vejo a Rô se dedicando a ensinar ela a fazer uma comida, a fazer um negócio. Temos que ensinar a limpar, arrumar uma coisa. Ontem lá quebrou o negócio do cabide dela, eu fui lá e fiz um conserto lá, ela falou, será que isso vai aguentar? Eu falei, vai. E ela já aprendeu. Queimou o chuveiro lá do apartamento, e aí eu cheguei para ela e falei assim, me dá fita isolante. Ela sabia o que era uma fita isolante. Parece uma tolice, mas não é. Nós estamos ensinando as pessoas a como os pássaros se virarem, resolver. Porque ou você aprende a fazer ou você paga para alguém fazer. São os dois campos. Entendeu? Entendeu? 8 vezes? 8 vezes. Eu tenho que parar de falar entendeu. Nem mesmo em seus sonhos mais estranhos um pássaro diria, vou construir ninhos maiores. Vou montar um celeiro para estocar minhocas. Porque, quem sabe, e se amanhã faltar minhoca? Vou dizer a mim mesmo, pássaro, coma, beba e alegre-se. Os pássaros trabalham dentro dos seus desígnios divinos e nunca passam da conta. Aqui a gente não vê o passarinho lá, né? Eu construí um ninho, agora não, eu quero um ninho de 3/4. Entendeu? Eu quero um ninho com uma hidromassagem. Eu quero um ninho com isso, com um bebedouro aqui, entendeu? 9, 10, entendeu? Isso é vício, hein? Tem que parar com isso, hein? É que nem o Né. Entendeu? O Né e o aí. Os pássaros não ficam ansiosos para encontrar comida. Apenas repetem a sua tarefa diária até encontrá-la, o que acontece sempre porque Deus está cuidando deles. Então nós temos princípios, tudo bem com a Manu aí? Princípios e padrões que nós temos que exercer. Então, homem, ele tem que acordar cedo, tem que executar o labor do seu trabalho. Não que a mulher não tenha, mas a função da provisão é do homem. A mulher ela tem as suas funções, o homem tem as suas funções, os filhos têm que fazer as suas funções. Se você fizer as suas funções, Deus ele vai te abençoar. E você não vai precisar trabalhar no domingo. Porque o que nós temos que entender é que nós só trabalhamos ou exercemos labores no domingo porque nós não fomos supridos necessariamente durante a semana. Se você tem muito recurso guardado, dificilmente você vai tirar do tempo seu de lazer o tempo para trabalhar. Dificilmente. Apenas a minha esposa me chamou a atenção, né? Porque a gente estava lá e eu toda hora estava lá no laptop, né? Existem funções e existem funções. E eu falei com ela, falei assim, olha, a gente tem que entender, agora foi diferente, né? Entendeu, né? Nós temos que entender que existem funções que permitem você simplesmente sair do contexto e tem funções que não permitem. Então existem coisas que eu preciso fazer, mas não no dia de domingo, necessariamente, a menos que seja uma emergência. O problema de você quebrar a lei do Senhor no dia domingo é que a partir do momento em que você quebrou uma vez, você pode quebrar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e vai embora. Enquanto você mantém-se fixo dentro de uma regra em que você não deve se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, você aprende isso e você procura trabalhar nesses limites. Quebrou uma vez o limite, você vai querer quebrar sempre. É natural. Os pássaros não ficam ansiosos por encontrar comida, apenas repetem a sua tarefa diária até encontrá-la. O que acontece sempre porque Deus está cuidando deles. Não são porque eles são especiais, não é porque eles têm mais ou menos instinto, e sim porque Deus está cuidando deles. Eles não têm motivo algum para ficar ansiosos. Por que razão você ficaria?
Mateus capítulo 10. Versos 29 a 31. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se. É esse? Mateus 10. Ah, não, do 9. 29. 29. Não se vendem 2 pardais por um asno, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais vales vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante... Não, só 31. Só 31, tá? Ele vem dando continuidade ao texto de Mateus capítulo 6, sobre ansiedade. Primeiro ele fala que os pássaros eles são cuidados, que os pássaros eles são alimentados, que nada falta a eles, porque Deus cuida deles. Aqui em Mateus capítulo 10 ele fala assim, mas esses mesmos pássaros, esses 2 pardais, eles não são vendidos por R$5? Se você tem pássaros que são cuidados por Deus e que 2 deles valem R$5, quanto mais vocês? Entendeu? Agora valeu, hein? Eu vou policiar, hein? Eu vou eliminar isso. É assim que o Wallace pega com as figurinhas. Eu vou eliminar, não tem problema não, eu vou eliminar, eu vou trabalhar. Então, o Senhor está fazendo a comparativa exatamente porque as coisas que Deus trabalha é no sentido da comparação. Você olha para um passarinho que não vale nada e Deus cuida dele. Será que Deus não vai cuidar melhor de você pelo qual Jesus Cristo morreu? Essa é o trabalhar. Você não é melhor do que um pássaro? Quem que vale mais? Apesar que nós vivemos num mundo hoje polarizado de uma maneira muito louca, em que um animal ele vale mais do que uma pessoa. Vale mais. Se você fizer uma postagem de um animal e de uma pessoa, o animal ele vai estar com muito mais cuidado. E nós já trabalhamos o contexto de que, sim, nós temos que cuidar dos animais. Temos que cuidar da natureza. Não fazer isso é quebrar um mandato do Senhor. Então, você não é melhor do que o pássaro? Nenhuma ave foi criada à imagem de Deus, por mais que as pessoas elas criem a figura de pássaros e de seres divinos, entendeu? Com cara de cabeça de pássaro. Você vê isso principalmente no Egito. Existe uma divindade lá que tem uma cabeça de pássaro, entendeu? E eles adoravam aquela divindade. Nenhuma ave foi criada em imagem de Deus, ou destinada a ser co-herdeira com Jesus Cristo, ou tem um lugar preparado no céu. Não vai haver. Não sei se a Edilene está online aí, entendeu? Tá? Oi Edilene. Edilene, uma vez a gente estava sentada lá no aconselhamento e eu falei para ela que não havia o céu dos bichinhos. Ela falou, pastor, eu vou ler a Bíblia e eu vou achar onde está o céu dos bichinhos. Espero que ela continue lendo, esteja continuando lendo e procurando, entendeu? Porque assim ela vai aprender a Bíblia inteira. Não existe céu dos bichinhos. Não existe. Nós temos que cuidar dos animais. Temos que demonstrar amor, temos que alimentar, tem que lá, se você tem um cachorrinho, vai lá levar para o veterinário, para o banho e tosse, tem que fazer tudo isso. Mas quem vale mais é o ser humano, não é o animal. E se você tem uma condição de que você está passando por uma dificuldade financeira, não vai pegar um bichinho para você cuidar, porque é despesa. E não adianta você achar que você vai deixar ele de lado, não. Você vai ter despesa lá e aí você vai ficar mais ansioso ainda. Mais ansioso ainda. Porque existem laços que são criados. Nenhuma ave foi criada em imagem de Deus ou destinada a ser co-herdeira com Jesus Cristo. Se Deus sustenta a vida de um passarinho, você acha que ele não vai cuidar de você? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pegada. Poxa, Deus, Ele cuida tão bem dos animais, Ele não vai cuidar de mim, que sou co-herdeiro. A vida é um dom de Deus. Se Ele nos dá o maior dom, ou seja, a própria vida, você não crê que Ele nos dará uma dádiva menor a sustentando? Se Ele entregou a vida de Cristo por você, será que Ele não vai dar coisas menores? Será que o excesso é dado, mas o menor não é dado? É sem sentido.
É aquele exemplo que eu usei na semana passada. Quantas vezes será que a Manu ela acorda preocupada? Será que vai ter o meu leite? Será que vai ter o meu pãozinho para comer? Será que vai ter? Será que vai ter? Será que eu vou acordar e realmente vai ter alguma coisa? Se eu, como pai, cuido, imagina Deus. Então fui lá, fiz o meu remendinho lá no negócio da Luli para ela pendurar as roupas dela lá. Se eu, que sou mau, sei fazer isso, imagina o que Deus pode fazer na vida dela. E isso são coisas que nós temos que plantar nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Porque as adversidades, elas vêm. As coisas acontecem. Nós, como filhos de Deus, nós não estamos isentos de problemas e dificuldades. Essa teologia que crente não fica doente, não existe isso. Que crente não morre, que crente não é processado, isso não existe. Nós temos que entender que não existe esse tipo de coisa. Então nós padecemos. Mas como que nós vamos lidar com essa situação? Ansiedade ou confiança? O Senhor ele fala que a gente não deve estar ansioso, mas, pelo contrário, nós temos que colocar os pés do Senhor. Então, esse fim de semana, nós somos com um fim de semana, nós passamos fora e eu orei, Deus, livra-nos do mal na ida, na estada, na volta, guarda o nosso caminho, livra. A gente fica naquela preocupação, será que... Mas a gente confia em Deus. Antes de sair, eu orei e falei assim, Deus, cuida da gente. A Luli está chegando de viagem também, cuida dela, guarda, entendeu? A gente como ser humano, a gente fica sem ação nesse tipo de coisa. Vocês como pais, nós como pais, nós passamos muito isso. Como que acontece? A Luli estava lá no show lá em São Paulo e eu estava assim, guarda, fiquei lá velando, mas o que eu poderia fazer? A 1.500 quilômetros, 1.200 quilômetros de distância, nada a não ser orar, buscar o Senhor. Tenha em mente, por certo, que a semelhança do pássaro temos de trabalhar, porque Deus ordenou que o homem ganhasse o seu pão com o suor do seu rosto. Gênesis 3,19. 3. 1, 2, 3. No suor do teu rosto comerás, e o teu pão até que tornes a terra, pois ela hoje te formará, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, o Senhor, através de Moisés, que é o grande... É o que os teólogos dizem que escreveu, né? Dentro da tradição. Como é que Moisés, depois de 2, 3 mil anos, ele escreveu uma coisa tão... Tradição oral, é uma coisa que havia. As pessoas elas falavam de pai para filho. Havia um tempo quando não havia net, não havia Instagram, não havia Facebook, os pais e os filhos eles conversavam mais. Toda vez eles paravam e conversavam, e se contavam as histórias. Então passava de pai para filho, a história. Então chega assim a Moisés. É uma tradição que é dita que Moisés escreveu. Após a queda do ser humano, do gênero humano, o Senhor ele tira aquela condição de que tinha o alimento de uma forma livre e agora você tem que trabalhar. O apóstolo Paulo lá nas cartas paulinas disse, se você não trabalha, você não coma. Porque tem o outro extremo, Deus ele vai me prover, então eu não preciso fazer nada. Então eu preciso trabalhar, eu preciso acordar cedo, eu preciso me dedicar, preciso me especializar. Nós temos que estar o tempo inteiro buscando renovo. Falei uns minutos atrás, volto a dizer, tem que buscar. O que eu tenho que fazer para que a minha produção de pães, no caso da Rosângela, seja melhor? No caso de vocês, o que é que eu tenho que fazer para que a minha loja ela seja mais bem vista, para que os meus produtos eles sejam melhores? São planejamentos. O que eu como pastor, eu como consultor financeiro tenho que fazer para poder ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor? Você não é muito melhor do que um pássaro, nenhuma árvore foi criada à imagem de Deus.
A vida é um dom de Deus. Se Ele nos dá o maior dom, ou seja, a própria vida, você não crê que Ele nos dará uma dádiva menor, sustentando-a? Certamente Ele o fará. Portanto, não se preocupe. Cuide de olhar para as palavras, entendendo o que as palavras dizem. Preocupe, não se preocupe. Tenha em mente, por certo, que à semelhança do pássaro, nós temos que trabalhar. Se não trabalharmos, não temos o direito de comer. 2 Tessalonicenses 3,10. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Deixa ele procurar. Deixa ele procurar. Vai no índice. Não é não, Manu? Não é, né? Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. É assim que aprende. Passando vergonha. Né, Luli? 3:10. Orando, dois não. Você está em primeiro ou segundo? É o segundo. Isso é o primeiro. 3:10. Porque quando ainda convosco vós ordenamos isso, se alguém não quer trabalhar, também não. Entendeu? Isso começa cada vez mais a crescer. No caso da Manu não é uma verdade, mas no caso do Daniel começa a ser. No caso da Luísa começa a ser. Então não é exigido que o Daniel ele vá para o farol, graças a Deus. Poderia ser. Vá para o farol vender bala, porque se não trabalhar não come. As pessoas que estão no farol é nessa condição. O cara, se ele não conseguir o dinheiro da venda das balinhas dele lá, ele não come. Então o apóstolo Paulo olhava para as pessoas dentro da igreja porque havia o costume da Santa Ceia. E, além da Santa Ceia, eles tinham o costume de comer juntos. Então todo culto eles se reuniam, como nós fazemos na nossa dominical, a gente junta algumas coisinhas e a gente come junto. E aí as pessoas não faziam nada, não traziam nada e comiam. E o apóstolo Paulo fala, se você não trabalha, mas eu não tenho dinheiro. Se você não trabalha, não coma. Se você não pode se esforçar, não coma. Não tira daquele que está trabalhando. Não faça isso. Assim como Deus provê para os pássaros por meio do seu instinto, igualmente Ele o faz para o homem por intermédio do seu esforço. Algumas pessoas temem pela escassez de recursos. Vai faltar comida. Vai faltar água. Será que vai faltar? Será que Deus ele vai permitir que falte o alimento na terra? Será que Deus vai permitir? A gente viu a fala do nosso presidente lá, em que ele falou assim, basicamente, né? Deus secou o sertão porque ele sabia que eu iria consertar. Olha aí que ousadia, entendeu? Olha que ousadia. Até parece que se realmente Deus tivesse feito alguma coisa, ele iria fechar. Não iria dar certo. Hã? Maior que Deus, ele. E nós temos visto na história pessoas que se colocam nessa posição como pessoas que não vivem muito tempo. A gente vê Tancredo Neves, o presidente do Brasil, ele falou assim, hoje nem Deus me impede de tomar posse do governo. Morreu. E subir a rampa. Subir a rampa. Subiu no caixão, entendeu? Beatles. Nós somos mais conhecidos que Jesus Cristo. Acabou. Então a gente vê que quando as pessoas elas acham que elas são boas demais, Deus ele corta as asas dessas pessoas. Tá? Cuidado, hein? Aproveita porque a mídia social ela vai ser regulada. Você não vai poder falar mais nada não, hein? Será que vai faltar alimento? Será que vai faltar água? Li um folheto com o seguinte título. O mundo está enfrentando realmente escassez? Será que realmente falta alimento? Quanto que a gente joga de alimento no lixo?
Porque hoje a gente vai comer um mamão, por exemplo. Você corta o mamão do jeito lá que te é agradável, né? Se está mais machucadinho, você corta e joga fora. Se a banana está mais escurinha, você joga fora. Imagina isso distribuído de uma forma comunitária, eu não estou falando de comunismo nem socialismo aqui, mas imagina o alimento sendo dividido de uma forma coordenada para as pessoas. Quanto alimento é jogado fora? Eu vejo, a Rô não gosta de comer pão. Quando ela vai comer o lanche dela lá, ela vai lá e cavuca, né? O pão, deixa só a tampinha, né? A tampinha, né? Mas eu acabo comendo. E quando ela não come o outro, eu como junto. Então eu acabo não estragando, né? Mas quantas pessoas fazem isso e esse negócio é jogado fora? Vocês, o Carlos já trabalhou lá no restaurante. Quanta comida na hora que você recolhia, você não jogava fora? Entendeu? Imagina essa comida sendo distribuída para as pessoas. Primeira coisa que nós temos que entender: o suprimento de alimento do mundo é suficientemente grande para atender às necessidades mínimas de toda a humanidade? Essa é uma pergunta. Será que, se a gente pegar toda a produção de alimento do mundo, será que isso é suficiente para alimentar o ser humano? O mundo, ele tem alimento mais do que suficiente para todos os seres humanos. Se a produção mundial de alimentos tivesse sido dividida e distribuída uniformemente entre a sua população nos últimos 18 anos, cada pessoa teria recebido mais do que o número mínimo de calorias. Claro que você não ia consumir 5, 6 mil calorias por dia, mas o necessário para viver. Se a gente pegar isso aí e dividir, entendeu? Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso muitas vezes com os nossos dízimos e ofertas, com o alimento que a gente deposita na caixinha. Levei na semana passada lá, pastor Marcelo, um monte de roupa, um monte de coisa, alimento, ele agradeceu, ficou feliz, tal. O que a gente está fazendo? Apesar de eu não tirar do meu, necessariamente da minha despensa, eu vou lá e compro. Então, semana que vem, eu com a Rô, vamos lá no mercado, vamos comprar um pacotinho, um kit aí para 5 famílias, vamos gastar 120, 130 reais no máximo. Será que é muito? Dentro do meu orçamento? Será que é muito eu gastar 150 reais uma vez por mês no orçamento para alimentar 5 famílias? Não por um mês, mas ajudar no alimento? De 1960 até hoje, a quantidade de grãos produzida no mundo jamais caiu abaixo de 103% do mínimo necessário para manter a população do mundo pronta. Ou seja, a gente tem um excedente de pelo menos 3% desde 1960. Esse estudo que eu peguei foi de 1960 até 1980. 20 anos de produção no mundo inteiro, nunca faltou alimento suficiente. O problema é que ele vai para a nossa lixeira, não vai para a boca de alguém que necessita. Se existisse atualmente o sistema para distribuição de grãos, 4 bilhões de pessoas teriam à disposição cerca de 1/5 a mais de grãos por cabeça do que tiveram há 25 anos atrás. Nos últimos 25 anos, a quantidade... Outra pergunta. Nos últimos 25 anos, a quantidade de alimento produzida por cabeça tem sido reduzida nos países desenvolvidos? A resposta é não. Nós temos produzido muito mais do que anteriormente. Com a otimização das colheitas, com os equipamentos, com os venenos lá que não deixa que o bichinho coma, entendeu? Num lado positivo, do outro lado negativo. Todo o cuidado, entendeu? Atmosférico que tem, as sementes, tudo é muito melhor, a produção é muito melhor, sempre é muito mais otimizada. Se você pegar um franguinho, por exemplo, que demorava 1 ano, 2 anos para ser pronto para abate, você em 3 meses ele está pronto para alimentação. Independente da qualidade desse alimento, esse alimento está disponível para as pessoas comerem. Ou seja, é mais fácil comer hoje do que anteriormente. A provisão de alimento nos países desenvolvidos tem sido crescente. A quantidade de grãos produzidos, alimento base para a maioria da população mundial, aumentou de 290 quilos por pessoa durante o início dos anos 50 para uma média de 360 quilos nos últimos 5 anos, ou seja, aumentou a produção de grãos 25%, que é a base da nossa alimentação, arroz, feijão, salada, essas coisas. O que acontece? Isso aí aumentou 25%.
Aonde está esse alimento? Está nas prateleiras. Ou seja, as pessoas não têm dinheiro para comer, para comprar, mas que tem. Cada vez tem mais. Evidentemente, algumas das estatísticas mudaram desde esse estudo aí até 1980. Porém, o fato principal permanece o mesmo. Há mais comida na terra do que jamais houve. Quando Deus diz que proverá, Ele quer dizer exatamente isso. Cada vez que você vir um pássaro, deixe que ele lhe sirva de lembrete para a perfeita provisão de Deus. O problema é que a gente não tem mais tempo para parar e olhar, que é o que eu falei para vocês de detalhes. Se a gente não parar para olhar, a gente não observa mais essas coisas. Estava lá com a Rô num lugar super legal, o cara construiu um chalé lá, numa pedreira lá, então tinha um lugar lá que dava para você deitar para pegar um sol de pedra, entendeu? Ele fez 2 bancos de pedra. E aí à noite, acho que foi quinta noite ou quarta noite, acho que foi quinta noite, a Rô falou, nossa, como o céu tá bonito. Eu falei, vamos lá fora? Nos agasalhamos, fomos lá, o céu estreladão, entendeu? Porque a gente parou para olhar. Aqui em Brasília o céu também tem estrela, a gente pode não ver. A gente pode ter mais dificuldade de enxergar, mas elas estão lá. Elas não deixaram de estar lá. Que isso, quando você ver um pássaro, lhe sirva de lembrete, que isso afugente qualquer ansiedade que você possa haver. Eu estabeleci com uma moça que eu aconselhei uma vez, que ela estava com essa dificuldade, em que eu falei para ela assim, a sua tarefa é você tirar foto de alguma coisa da natureza diferente. Eu estava andando com a Rô fazendo uma trilha, e aí ela olhou e falou, ei, um mandruvá! Eu fui lá e tirei uma foto da lagarta, né? E eu tirei bem pertinho dela. Aí eu expandi, depois eu mando no grupo. Eu olhei assim, não, você deleta, você sempre deleta. Expande a foto que você vai ver os detalhes, o vermelhinho dela assim, tudo perfeito. Perfeitas cores, as coisas, o pelinho. Meu, você olha para a perfeição daquele bichinho. Perfeição. Mas quando nós estamos nesta correria do dia a dia, a gente para de observar. A gente para de observar. Eu vi hoje a postagem do Nicolas e da Aisla, do Joaquim. A gente para de observar os nossos filhos. A gente para de observar o nosso cônjuge. A gente para de observar que o Senhor Ele nos tem dado um transporte, moradia, vestuário, que é aquilo tudo que a gente fala sempre. Se você começa a trabalhar desvairadamente, inclusive no dia do Senhor, você não tem tempo para isso. Porque o seu coração ele fica tão ansioso, tão angustiado, que você não consegue ver a beleza das coisas. A ansiedade é incapaz de realizar qualquer coisa produtiva. O que a ansiedade ela traz? Nada de bom. Você não resolve problemas com a sua ansiedade. Não resolve. Eu tenho uma conta para pagar. Eu tenho uma coisa para resolver. A minha ansiedade não vai resolver isso. Interessante que eu e Rô fomos num show, né? Na sexta-feira, entendeu? E aí quando nós chegamos bem tarde. Eu falei assim, eu vou querer resolver um problema, porque a Luísa não tinha chegado em casa, ela estava monitorando ela, e eu tomei uma decisão no meu coração que eu iria resolver um problema na net, 11h30, meia-noite. E eu fiquei lá. Eu perdi de ficar com a minha esposa mais um tempo, de fazer alguma coisa, de ter um contato, de conversar. E eu fiquei lá. Chegou no fim das coisas, não resolveu nada. O cara falou assim, olha, não tem como resolver porque o sistema está fora do ar. Ou seja, eu com o meu desejo de resolver uma coisa fora da hora, não resolvi nada. Ainda perdi meu tempo. E essa condição da ansiedade faz com que a gente perda tempo. A ansiedade ela não gera nada de bom. Temos que ser preocupados com as coisas que nós temos gerência. Mas aquilo que nós não temos gerência, nós temos que entregar nas mãos de Deus. Amém? Senhor, te louvamos por este ensino, que o Senhor possa, Pai querido, trazer paz no nosso coração, que nós possamos confiar no Senhor mais e mais e deixarmos a ansiedade de lado. Pai, oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.